Meu nome é Adriana Marques Fernandes, eu sou uma mulher empreendedora. Meu nome é Marilda e eu sou uma mulher empreendedora. Soy Francisca Cunha y soy una mujer emprendedora. Meu nome é Shirley Soares e eu sou uma mulher empreendedora. Eu comecei há 18 anos atrás e foi filmando aniversários de família, dos meus filhos, fotografando com câmera analógica. Eu nunca tinha pensado em trabalhar nessa área. Mas como eu era muito detalhista com esses momentos, um certo dia uma amiga minha comentou comigo, ela falou: Adriana, por que você não trabalha com isso? E eu não levei muito a sério no momento, porque eu não tinha a menor ideia de câmera, valores, ilha de edição, eu não tinha ideia nenhuma, mal sabia mexer no computador. E foi então que eu comecei a pensar nessa ideia e pedi meu filho que me ajudasse a fazer pesquisas na internet para poder começar a montar um projeto. Foi então que eu descobri que tinha uma escola de gravação em São Paulo chamada DRC, que em Belo Horizonte não tinha muito recurso para gravação. A gente via muito curso de fotografia, mas filmagem não. Só que para eu ir em São Paulo, fazer esse deslocamento, pagar hotel, passagem, né, custodiar com as minhas despesas diárias lá, e além dos meus meninos pequenos aqui, ficaria muito inviável. E eu comecei a ficar chateada com isso, porque esse projeto já era uma coisa que eu queria realizar. Uma amiga minha conhecia um rapaz que trabalhava na Rede Globo Minas e ela me indicou ele. Foi então que eu entrei em contato com esse profissional da Rede Globo Minas e ele me pediu um relatório, né, do que eu queria fazer, o que eu queria aprender. Foi aonde eu comecei a relacionar todos os itens que eu precisava. Eu coloquei edição, filmagem, o tipo de câmera, iluminação, era o mínimo básico que eu precisava. Então ele fez uma proposta de me dar esse curso aqui em Belo Horizonte, para eu não precisar de viajar e ter essas despesas e ficar longe dos meus meninos, principalmente da minha caçula, que só tinha 2 aninhos na época. Só que o preço que ele me cobrou era 3 vezes mais do que o valor em São Paulo. E olhando o custo-benefício e a possibilidade de ficar mais perto dos meus filhos, eu resolvi, aceitei a proposta e fiz o curso aqui em BH. O curso inicialmente era 60 dias, então eu fazia esse curso diariamente, fui aprendendo primeiro a câmera, aprendi a fazer enquadramento, fazer a filmagem, a gente ia para lugares abertos, né, em praças, eu começava a fazer o treinamento na câmera dele. E depois vinha a parte da edição. Como eu não tinha nenhuma noção de computador, ele passou tudo escrito e falou comigo: você vai treinar a mexer no computador, no Google, internet, ver o que você consegue aprender para depois você começar a pensar em edição. E eu vi que o tempo começou a correr, porque eu não tinha recursos para poder pagá-lo. Foi aonde eu fiz uma proposta para o meu ex-marido, o pai dos meus filhos na época, e eu pedi que ele pagasse para mim esse curso, que financiasse a câmera para mim e que assim que eu tivesse um retorno financeiro que eu iria passar para ele. Eu casei e fui morar em Goiás. Eu sou de uma cidade pequena, Nova Era. Aí fui para lá, senti muita falta da família, muita falta da minha irmã gêmea e ficava só chorando. Aí comecei, o que eu vou fazer aqui? Porque eu trabalhava. E lá eu estava sem um emprego e fui ser dona de casa e, além de tudo, começar uma vida nova de casada. Aí eu comecei a pensar e eu gosto muito de trabalhar com artes, tesoura, cola, papel, eu adorava mexer com isso. E eu descobri em mim um dom, né? Porque até então eu não fazia isso. Fazer tiara, lacinho para bebê. Aí teve um dia que eu fiz um pouquinho, fiz uma pouca quantidade e levei numa boutique. Eu falei assim, eu vou vender para boutique, eu não conheci ninguém, como é que eu ia oferecer? Aí levei nas boutiques
E por incrível que pareça, eu levei uma dúzia. A mulher até falou assim, você tem uma dúzia aí, deixa uma dúzia. E eu deixei, e na outra semana ela já me pediu para levar mais, que o pessoal tinha gostado, que era coisa diferente. Assim eu comecei. Cheguei no Brasil o ano 2018, agora estamos no 2023, tenho 5 anos aqui no Brasil. Bom, quando eu vim para Belo Horizonte, em Santiago eu já tinha este sonho de formar uma escola de futebol feminino, porque é uma das minhas paixões da vida. E quando vim para Belo Horizonte foi mais fácil, porque não tinha nada. Então foi importante para mim começar de zero a criar esta escola de futebol feminino. Bem, eu já tenho uma estrada na área de publicidade e eu sempre tive uma vontade de empreender, né? de fazer alguma coisa que eu pudesse tocar e que pudesse crescer a partir do meu trabalho, né? Com toda a experiência que a gente vai ganhando durante a vida, né? Um pouquinho da parte comercial, um pouquinho da parte de atendimento, um pouquinho da parte de marketing. E eu comecei a permear também pelo universo holístico, né? Praticando yoga, na Ayurveda. Aí acabou que eu conheci alguns elementos que me fizeram enxergar que eu poderia contribuir também com uma vida melhor para as pessoas. Aí me deu um clique, eu comecei com a kombucha, que é um chá probiótico, e aí passou um pouquinho, uma amiga que já é empreendedora no ramo da mineiridade, na verdade, né? No ramo da mineiridade, a gente começou a trocar umas ideias e aí a gente surgiu com o óleo essencial. Na verdade, eu acho que empreender é uma necessidade de você crescer por si, né? Porque o mundo privado é muito bom, ele é seguro, né? Ele é seguro, ele é próspero, mas eu acho que empreender, ele te dá um gás, ele te dá uma vida. É como se você criasse um filho, sabe? Ele cresce pequenininho, você vai corrigindo os defeitos, as margens, para onde tem que ir, para que lado você tem que crescer. E eu acho isso muito entusiasmante. Isso dá alma pra gente. Um dos principais desafios foi o financeiro. Como eu trabalhava num comércio, que era uma sociedade minha do meu ex-marido, que ficava em frente, inclusive, à minha casa, o que eu ganhava ali não dava para me pagar nem metade do curso. Foi aonde eu conversei com ele, pedi que ele pagasse para mim a câmera, inicialmente, o curso, para depois eu ressarcir. Ele fez esse investimento, mas ele não pôs a mão no fogo, ele achou que eu não ia continuar. E eu levei muito a sério. Eu fiz o curso e enquanto eu estava fazendo, eu fechei minha primeira festa de 15 anos, que seria 4 meses depois daquele início do curso. Eu ainda sem noção nenhuma, eu me desafiei. Fechei essa festa de 15 anos e a cliente nem sonhava que eu não tinha terminado o curso ainda. Peguei um portfólio de um amigo meu, eu pedi para ele, conversei com ele, falei, eu preciso de apresentar um trabalho bacana para poder ter credibilidade no que eu vou fazer. E se eu não conseguir fazer isso até a data da festa, eu te contrato para você trabalhar para mim. E não precisou, eu consegui fazer a festa, consegui filmar, editar. E com esse retorno financeiro dessa festa, eu consegui devolver o valor que foi investido para o meu ex-marido. No caso, eu paguei a câmera, paguei o curso com essa festa de 15 anos. Continuei fazendo o curso porque eu precisava de aperfeiçoar e no decorrer desses meses eu fechei uma formatura do 9º ano num colégio particular da região que eu morava. E meu professor falou comigo, você é louca, como é que você fecha uma festa de formatura sem ter uma noção da proporção do que você vai executar? Eu falei com ele, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar essa formatura, se eu não conseguir, eu te contrato, você trabalha para mim e eu te pago. Acabou que eu não precisei, eu consegui fazer novamente sozinha, fiz a formatura, fiz a edição, os clipes escolares que precisavam de ser feito
E aí eu continuei a desempenhar, a estudar sempre, fazendo reciclagem, e consultava ele, que ele me deu uma assistência durante 1 ano, e foi assim que eu fui crescendo com a filmagem até então. Depois de 5 anos que eu já estava nessa área, eu ingressei com a fotografia, porque eu vi que eu podia agregar a fotografia na minha profissão, que era o objetivo ia ser alcançado. É o que eu falei, eu saí de uma cidade pequena, conhecia todo mundo, de repente eu fui para Goiás, não conhecia ninguém. Então foi um grande desafio eu sobreviver ali, longe da minha família, e eu tive que adaptar. Então eu acho que o desafio maior foi esse mesmo, eu querer conhecer as pessoas do local e já estava sem saber como que eu ia fazer. E foi assim, o desafio. Eu acho que o de sempre, que é como que começo é muito de boca em boca, é devagar, que a gente tem que ter paciência, porque não é... você tem que conseguir um nome, porque sobretudo em Minas Gerais, como vocês mesmos falam, que aqui é muito de boca a boca, né? Que o mineiro é mais desconfiado, então tem que ser um produto de muita qualidade para que dê certo. E eu acho que aí combinou com minha perseverança, minha personalidade, que eu sou muito assim de passo a passo. Assim, eu gosto de fazer as coisas devagar e sou muito persistente. O que mais pode ter dificuldade é que eu não tinha tantos contatos. Entendeu? Porque quando você tem contato, por exemplo, em Chile, eu tenho muito contato, tipo um telefone, aí já são anos e anos conhecendo pessoas. Aqui era mais reduzido meus contatos, mas agora já estou como incerta, eu acho, nesse circuito. Eu acho que toda mulher que joga futebol alguma vez sentiu tipo, você joga como um homem, como esse tipo de comentário. Ou você é bonita e você joga futebol, como que não podia ser compatível. Ou etc. Assim, todos esses comentários que são desnecessários e que têm a ver com a estrutura machista, e ainda é muito machista, né? Ainda a gente tem que batalhar muito. As mulheres que jogam muito bem, que dedicam sua vida, não recebem um salário justo, ou ainda não saem em televisão. Está avançando, mas ainda é muito pouco, que é o que eu acho. Assim, agora vem a Copa do Mundo, o Brasil está super bem e não falam todos os dias. Entendeu? Tem que falar, porque o Brasil está super bem, tem feito 4 anos com uma treinadora sueca que se chama Pia, e está tudo indo muito bem, e continuam falando das mesmas coisas, é uma coisa estrutural, que por isso é muito importante minha função com as mulheres na escola e o que o futebol faz, né? Por exemplo, eu dou aula para meninos, agora vinha da Escola da Serra, e eles veem uma mulher ensinando para eles futebol. Eu acho muito legal, porque eles, no imaginário, nunca... Ou seja, você como criança nunca teve essa possibilidade, que uma professora ensinasse uma coisa muito masculina para eles. Então, eu acho isso é começar a mudar o mundo. Primeira entrada no mercado, né? Para a gente entrar no mercado que já tem gigantes, né? A gente tem que ir com muita cautela, né? Porque já tem várias empresas muito bem consolidadas, né, dentro do mercado de óleo essencial, que é o meu ramo. Então, o que a gente tem que enfrentar hoje é como você vai se posicionar perante aos gigantes sem perder a sua essência, né? Então, a gente acaba tendo que customizar essa coisa toda, né? A gente cria um produto que ele tenha alma, que ele só não seja um produto.
Porque produto por produto já tem nas prateleiras, não precisaria criar mais nenhum, né? Nós não estamos inventando a roda. Mas quando você cria um produto que ele tem alma, que ele tem engajamento com os sonhos que você acredita, que você proporcione para as pessoas bem-estar, que você proporciona para as pessoas autocuidado, que você proporciona que mulheres se espelhem em você para também produzir alguma coisa e construir algum sonho, isso já coloca a gente um pouquinho à frente, aí, pelo menos, né, nas expectativas de crescimento. Na época que eu comecei, eu não tinha tempo. Eu não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha férias. Então, como eu tinha crianças pequenas, 3 filhos, ainda tinha uma casa para administrar, eu fazia as edições durante a noite e adentrava a madrugada. Eu fazia até umas 3h30 da manhã. Isso era rotina. Com o passar dos anos, eu consegui administrar melhor os meus horários. Eu comecei a trabalhar num horário fixo à noite. Eu determinava umas 10 horas durante o período noturno, chegava a entrar na madrugada, mas não era um horário muito avançado. Foi assim que eu fui dando conta dos projetos que eu pegava. No princípio eu era casadinha de nova, e meu marido trabalhava fora o dia inteiro. E dava muito bem para eu cuidar da casa, que era eu sozinha, ele chegava só às 5 horas, então eu fazia as coisas e ainda dava tempo de eu fazer meus trabalhos, de criar os lacinhos, as tiaras. Bom, é difícil porque eu sou muito trabalhadora, assim, gosto muito de trabalhar, mas sempre tem tempo para dar um espaço para a vida pessoal. A gente tem que administrar, a verdade. A palavra é administrar bem com madurez os tempos para que fique uma balança. Hoje eu gerencio muito bem. Eu tenho uma rotina. Como eu me formei em terapia Ayurveda também, além da publicidade, eu aprendi que na Ayurveda a gente tem que dar o valor à nossa rotina e o que alinhe com o que a gente é, né? Com as coisas que a gente faz. Então, não adianta eu me matar por uma coisa a detrimento de outra coisa. Então, eu tenho que me organizar. E organizar é acordar mais cedo para poder fazer a yoga, para poder planejar o dia, deixar as coisas organizadas. Eu tenho um trabalho privado, então hoje eu trabalho durante 8 horas, então eu tenho hora de almoço que eu utilizo. Eu tenho que almoçar bem, mas eu também preciso usar esse tempo a favor do meu negócio. E durante o dia, né, nas brechas do dia, a gente vai se encaixando com as coisas. Porque, na verdade, o trabalho hoje da Namastrim envolve muito rede social, né? Porque o desenvolvimento dos blends, a gente fez a pesquisa, a gente desenvolveu os blends e quando precisa de produto, a gente manda para a indústria. Então, hoje a gente faz a comunicação com o cliente, a gente faz uma entrega de produto, que isso eu acho que dá para encaixar durante o dia. Né, durante a jornada de trabalho também dá. E os planejamentos a gente faz à noite, até umas 9 horas da noite, assim, para encerrar também e poder ter o descanso, né? Porque ninguém pode não descansar, a gente tem que dormir. Depois que eu adquiri a minha câmera, eu comecei a ver que eu precisava de acessórios para agregar ao trabalho que eu precisava de realizar. Eu precisava de reflector de luz, eu precisava de uma ilha de edição que tivesse uma resolução bacana para a edição. E foi então que eu comecei a ver os gastos realmente não paravam. Antigamente, eu usava reflectores de luzes que tinham 30 metros de fios, eu tinha que ter um cabo-man, que hoje em dia não existe mais essa função. Era um profissional que acompanhava a gente na hora de fazer uma filmagem. Ele ia com 30 metros de fios enrolado no braço e com um reflector gigante acompanhando a gravação.
Quando eu comprei meu primeiro computador, que eu mudei a ilha de edição, eu já consegui fazer isso com o dinheiro que eu tinha de retorno dos eventos que eu fazia. No início, eu fazia as gravações, eu pedia meus amigos profissionais da área para fazerem, que eu pudesse ir até a eles fazer a edição. Então, eu sentava no computador deles, editava ali, né, o principal, e chegava em casa, terminava o serviço no computador do meu filho, que era um computador para nós dois. E com o tempo, com os eventos que eu ia fechando, eu conseguia o capital para poder montar uma ilha de edição, comprei o computador, e aí eu já consegui desenvolver. Quem sempre financiou o meu trabalho foi o pai dos meus filhos. Ele que sempre me incentivou, ele que pagava, né, os materiais. Aí ele entrava com dinheiro, comprava os materiais e eu ficava com lucro. Com autogestão, economizando e aos poucos. Mas sempre um passo à vez. Eu não tinha dinheiro nenhum. A gente tinha uma ideia, né? Eu e a Sandrine tínhamos ideias e a gente estudou o valor do produto, quanto seria, se o mercado tem aceitação. A minha sócia ela já tem um produto de venda de internet, que é pano de prato. Ela também é uma mulher que constituiu... falou que resgatou o valor dela como mulher que foi dona de casa a vida inteira e montou uma empresa. E eu também saindo no setor privado a vida inteira, né, nesse trabalho, queria fazer alguma coisa por mim. Ela falou, Shirley, a Pano de Prato deu muito certo na internet, não sei das quantas, vamos trazer a Namastrem para a internet então. E a gente fez um estudo, conseguimos um dinheiro, um empréstimo. Um sócio, não é sócio investidor, um investidor, na verdade, que financiou esse momento inicial da gente. E a gente vendeu bem, a gente vendeu muito bem. A gente contou com alguns parceiros e amigos, né, de trabalho ao longo dos anos, né, que são alguns blogueiros, que são amigos nossos, parceiros comerciais que eu tenho, né, da vida inteira, que patrocinaram o lançamento do nosso produto. A gente fez um lançamento maravilhoso lá no Palácio das Mangabeiras, só para convidados, então foi bem patrocinado. Um amigo que é diretor de filmagem, que ele foi diretor da MTV há muito tempo, ele que fez a gravação pra gente. Então, assim, a gente usou de amigos, de uma pequena verba pra gente startar um negócio pro produto, né, para a gente fazer o produto. A gente teve esse empréstimo e o resto foi do nosso trabalho mesmo, vendendo, mandando para algumas pessoas, para alguns influenciadores, para jornalistas, para amigos, para parceiros e chamando essas pessoas para que pudessem investir no nosso negócio. Então, investir na amizade, né? E também porque tinha engajamento com o público deles, né? Essas pessoas que chamaram, até a própria Carrep mandou coisa, o Super Nosso fez, a Firma Produção que fez toda a filmagem. Nossa, gente, assim, e foram várias pessoas que estavam, Ecoville fez limpeza, então a gente tinha tudo, entendeu? Porque, gente, para começar o empreendedorismo, você tem que ser foda e tem que ter muito amigo do seu lado. Quem fala que amigo não ajuda é mentira. O amigo está do lado, sim. É ele que vai comprar os seus primeiros produtos. É ele que vai te dar incentivo e força para colocar a sua empresa para frente. Uma das minhas motivações foram meus 3 filhos. Eu vendo ali eles pequenos, a vida desabrochando em cada dia com uma emoção diferente, uma novidade, aquilo despertou em mim uma sensibilidade que eu não conseguia explicar. E foi através dessa sensibilidade aflorada que eu tive, eu comecei a perceber que através da lente eu conseguia reparar isso num registro de um cliente, de um casamento, um aniversário, um sorriso, um gesto, uma emoção. E eu trazia isso como uma experiência diária de vida. Quando eu editava, eu começava a expressar toda essa emoção que eu via através da lente para uma tela do computador.
Enquanto eu não sentia, eu tenho uma coisa que é um clique, que eu sei que é o ponto da gravação está no auge, é quando eu arrepio. Quando eu termino de fazer uma edição, que está pronta, eu assisto toda aquela edição que eu fiz. E no final eu arrepio, eu falo, tá, agora o cliente vai sentir emoção. E isso aí é uma coisa que sempre deu certo. Foram os amigos e a família, porque eu precisava me adaptar naquela cidade e eu fui passar as férias lá em Nova Era. Depois chegou uns meses, o meu marido tirou férias e nós fomos para lá. E a prima dele descobriu, porque a minha mãe e minhas irmãs estavam muito preocupadas porque eu só chorava. E sentia muita falta da minha irmã, que é gêmea comigo. Aí ela pegou e falou assim, Marilda, por que você não faz alguma coisa que você goste? Aí ela pegou e me deu todas as dicas. Ela falou assim, você sabe fazer, você gosta de fazer, me explicou onde que eu comprava os materiais, como que eu deveria fazer. Como eu estava em Nova Era, passei em BH, comprei os materiais e foi essa amiga que me incentivou. Aí eu cheguei lá em Catalão, que era a cidade que eu fui morar, aí fiquei super empolgada e foi onde que eu falei com você que eu tinha levado na boutique e que eles gostavam. Aí eu fui de uma boutique, fui passando para outra, depois eu estava atendendo já várias pessoas. Inclusive uma pessoa que foi minha primeira cliente lá em Catalão, ela é minha amiga até hoje. Acho que homens e mulheres que trabalham bem, que quando a gente recebe um serviço bem feito, a gente fala, não, eu quero ser como essa pessoa, que meio que mudam sua vida, né, e seu dia, né, quando a gente toma um café em alguma cafeteria que é gostoso, que está bem servido, que está bem atendido, a gente fala, não, eu quero ser como essa pessoa. Para mim é muito importante dar um bom serviço. Cara, muitos amigos e clientes, assim, nesse universo, eu tenho 30 anos na área de publicidade, né? Entre indas e vindas, assim, eu comecei muito cedo. Entrei na Jovem Pan lá com 15 anos, fazendo promoção, depois passei para o comercial. E eu sempre valorizei muito meus relacionamentos. E as pessoas que começaram comigo hoje são grandes gerentes, tem muitos empreendedores. Tem o Zé Felipe da Vals aí, por exemplo, poxa, o menino, eu vi a falência deles, a Bang Bang Burger, quebrando tudo com a chegada do McDonald's. Hoje ele vendeu a Vals para a Ambev. Não que eu não ame, eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que tem a publicidade hoje, muitas pessoas já me falaram assim, a publicidade hoje, o atendimento de publicidade hoje, de rádio tem sua cara. Eu sou muito querida hoje no mercado, mas esse convívio com essas pessoas me inspiraram muito. Porque eu falei, gente, a gente tem possibilidade de fazer sem ser no privado. O que eu acho hoje de pós e contra, o setor privado, ele te dá uma segurança, uma estabilidade para você seguir carreira. Você não precisa estar preso no lugar. Você tem que jogar sua cara mesmo no que você quer. Se for esse o ponto, você vai, porque o mercado está aí para todo mundo. Tem gente que está aí até hoje ganhando 3 mil, mas eu tenho amigos também que estão na carreira executiva, que começaram comigo e que ganham um salário de 50 mil reais, entendeu? Então, depende do que você quer, do que você se propõe a fazer. O empreender me dá um ponto que eu amo, que é liberdade. O setor privado, ele te cobra mais, né? Não que o empreendedorismo vai te cobrar, porque você tem que ir ali, você tem que fazer por você. Você não vai ter um fundo de garantia ali, você não vai ter umas férias ali, você vai tirar férias se der. Se der dinheiro, se der tempo, se der. Então, quando a gente acredita e aposta no negócio, a gente acredita que ele vai ser próspero. Né? E a gente trabalha para que ele seja próspero, a gente coloca ele na frente para que ele seja próspero. Hoje é muito mais fácil, né? Eu divulgo através de Instagram, Facebook, WhatsApp, é o contato que eu tenho diretamente com o cliente, por e-mail quando eu mando o contrato.
Antigamente não tinha isso, era material físico mesmo, era panfleto, porta de escola, era deixar em farmácia, em padaria, pedir amigos que deixasse em bares. Era assim que era a divulgação anos atrás. Hoje em dia, com a tecnologia avançada, já é bem mais prático. Antes era só boca a boca. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar por encomenda. Porque às vezes você faz uma coisa e meu trabalho é bem direcionado. Depois de eu fazer esses lacinhos e essas tiaras, eu fui aumentando os produtos que eu gostaria de fazer. Eu comecei a fazer babadorzinho de criança, joguinho de babeiro, de pôr para criancinha, o bebezinho não ficar cuspindo ou não ficar babando no ombro, buchinha de tomar banho. Aí o que aconteceu? Foi que um dia eu fiz para um recém-nascido, porque eu bordava ponto cruz. Além de eu confeccionar as peças, eu bordava o nome da criança. E nesse de bordar o nome da criança, a mãe que recebia gostava, adorava o presente, que era um composto de 3 pecinhas. Aí eu estava em casa um certo dia e recebi um telefonema. Você que fez, eu vi a etiqueta que fez para fulano. Foi, aí começou. Aí de boca a boca, de uma pessoa fui passando para outra e sempre eu tinha encomenda. E hoje em dia eu tenho a ajuda do Instagram. Só que no Instagram eu não sei mexer. Eu não sou dessa época de informática, né? Então, para eu mexer, para eu postar, eu preciso da ajuda. Então, fica mais difícil. Então, eu tenho essa ferramenta também, mas vai muito de boca a boca de uma pessoa passar e falar assim, ela faz isso, ela faz aquilo, aí eu... Por Instagram. Esse é meu canal. Assim, não fui tão expansiva, eu acho que somente para evitar engordar e não crescer. Eu quero crescer, entendeu? Somente um. Internet, boca a boca, e é o que eu falei aqui há pouco tempo. A gente manda alguns kits para alguns influenciadores, a gente faz muita postagem, investe em vídeo, investe na internet, só. Hoje, nosso maior canal é o boca a boca e internet. A concorrência hoje, ela está frenética, em ritmo com a tecnologia. Então, sempre eu estou precisando de renovar os meus conhecimentos, reciclar, fazer novos cursos. E a disputa é muito grande. É uma concorrência, digamos, até desleal. Hoje em dia, os profissionais têm que disputar no mercado, infelizmente, com amadores. Não levam-se em conta um estudo, não levam-se em conta a prática daquele trabalho. Muitos clientes, eles olham somente preço. E isso tem nos atrapalhado muito. Porque um profissional, quando ele recicla, quando ele faz novos cursos, ele está investindo dinheiro, investindo tempo para poder dar o melhor da qualidade do trabalho. Concorrência existe e sempre existiu, né? Só que quando a pessoa trabalha com dedicação, amor no que faz e tem um acabamento, isso aí não interfere, não. Porque as pessoas, às vezes eu posso ter um preço mais caro do que uma feira. Mas as pessoas que compram hoje, elas estão buscando qualidade, não só questão de preço. Elas olham muito, porque às vezes a pessoa compra uma coisa barata, mas não tem acabamento. Então, minhas peças, eu procuro trabalhar com matéria-prima de primeira, então tem agradado. Eu acho que é boa a concorrência.
não me comparo muito. Acho que cada um é bom, se cada um é bom para a sociedade, entendeu? Então, quando a gente tem boa concorrência, tem ser humano para cada estilo, e um produto vai gostar e outro vai gostar para este tipo de pessoa, este produto vai gostar para esse outro tipo de pessoa. Tem público para cada estilo, eu acho. Eu acho que quando você cria um produto conceitual, você tem que acreditar que a sua diferença está na alma do produto, né? A gente que é publicitário, a gente tem que criar um produto com conceito, né? Porque óleo essencial, que eu falei no começo, tem milhões, né? A gente tem gigantescos aí, tem gente que faz revendedores de óleo essencial, como a Avon fazia, entendeu? A gente não tem essa potência ainda, pode ser que um dia a gente chegue. A gente acreditou muito nessa questão do bom humor, da gente trabalhar a mineiridade, que é o nosso conceito, trazer a alma de Minas para os vidrinhos, né? Deixar os vidrinhos com cheirinho de Minas, para aquele cheirinho de casa. Quando você coloca o limão capeta, por exemplo, nossa, quantas pessoas que eu coloquei que falou assim, poxa, nossa, que cheiro da casa da minha avó, nossa, que cheiro do quintal da minha avó, nossa, que cheiro do suco. Então, isso pra gente engrandece muito, né? Isso pra gente engrandece, porque quando você pega os blends, né, todos eles têm algum ingrediente mineiro. Né? Não são todos os blends que são puros só de Minas, porque tem alguns ingredientes para ter a função, a gente precisou de colocar outros ingredientes que não são tipicamente mineiros, mas a gente fez questão de colocar ingredientes tipicamente mineiros, mexerica, funcho, são coisinhas, o próprio limão capeta, então são detalhes que você cria nos nomes e no ingrediente que traz um conceito diferente. Essa que é a mágica, porque eu não quero vender óleo essencial, eu quero vender cheirinho de Minas, né? Óleo essencial você compra em qualquer lugar, agora presta atenção, você não vai comprar em qualquer lugar, né? O profissionalismo, o compromisso, a seriedade, eles são aliados, andam juntos. E se nós tivermos o compromisso de ter sempre isso em mente, a gente tem um sucesso profissional. A gente aprende muito, né? A gente aprende até a dividir, porque eu sei que o campo é grande, e às vezes a gente faz uma coisa, a outra pessoa também faz, mas se a gente for desistir por causa no primeiro obstáculo, a gente não segue em diante. Então, eu acho que o desafio é gostar do que faz e persistir naquilo. É o que eu tenho feito e que tem feito a diferença. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento às señais dos clientes, de correr atrás, de fazer bom, por exemplo, se você, no caso meu, que na escola de futebol fazer uma finalização, ou torneios, hitos que vão motivando, empolgando as pessoas a continuarem, porque se fica assim uma coisa muito plana, o cliente pode sair, né? Tipo, essas coisas vão entregando luzes para continuar nessa evolução. Nossa, menina. Fornecedor. Nossa, eu nunca tinha lidado com fornecedor. Procurar preço. E eu, por exemplo, né, vou falar da minha experiência profissional. Apesar de ser comercial, as minhas negociações, eu sou boa em negociar. As minhas negociações são muito voltadas nos relacionamentos que a gente tem, né? E ali não, ali é preço, tabela de preço, planilha, custo, embalagem, medição. A gente tem que fazer tudo. Então, assim,
quando você pega o macro, você fala assim, gente, mas eu sou muito nichada, né? Eu só sei fazer uma coisa. Então, o aprendizado foi aí. Gestão de tempo, gestão financeira, logística e produto. Precificação trabalhar com precificação de produto fornecedor. O impacto em relação às pessoas ao meu redor, eu posso dizer que é despertando a emoção, a simplicidade de um detalhe, investindo o tempo que eu realizo o registro de um acontecimento com a realidade do instante, de forma sutil, e muitas vezes aproveito o momento para fazer o outro sorrir. Na minha vida, eu olho para a minha família e neles eu percebo o sentido da vida, de cada vitória, transformando cada sacrifício em resultado positivo. Uma sensação de dever cumprido, para que eles possam se orgulhar de mim e perceber que toda a minha luta teve um significado real. Positivamente. Hoje, mais positivamente ainda. Porque eu fui casada durante 34 anos e nesses 34 anos eu tinha minha renda, mas tinha sempre o marido para apoiar e tudo. Aí meu casamento acabou. E eu tive que me readaptar, né, nessa vida hoje. Porque eu casei em 84, separei em 2018 e eu só chorava. Então isso impactou negativamente para os meus filhos, eles ficaram tristes. Luiz, que mora comigo, que sempre viu os meus choros, minhas lamentações. E depois, quando eu comecei... E nesse meio tempo, eu já mexi com lacinho, eu já mexi com pecinhas para bebê, eu comecei a mexer com sintético. Faço bolsa, faço bag, essas bolsinhas shoulder bag. Então, eu acho que impactou primeiro, negativamente, por eu estar nessa fase ruim, e hoje em dia, positivamente, porque eu saí da depressão, que eu estava deprimida, e hoje os meus filhos me veem de outra maneira, de outra forma. Não é aquela mãe chorona mais, não é... porque uma pessoa, casada há muito tempo, eu deixei de produzir. Estou voltando. Não estou 100% não, mas eu estou voltando. E isso tem me ajudado bastante. Eu acho que os meus filhos também estão gostando dessa reviravolta que eu dei. Bom, na minha vida eu gosto muito do que eu faço, é uma vocação que eu tenho de ser professora, ser treinadora, que eu gosto muito, e eu acho que a gente vem a este mundo a contribuir, não? A contribuir e a generar uma coisa melhor para a sociedade. Então, essa é a minha missão. Como professora, para mim é muito importante transformar vidas, deixar as pessoas com melhor qualidade de vida, pode ser através de futebol, pode ser através de atividade física. Então, para mim, isso é muito importante. Se eu consigo, assim, que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e isso fazer que essas pessoas sejam mais felizes, eu fico muito feliz também. Olha, gente, a Namastrem foi um presente, porque quando a gente criou, a gente sentiu que as pessoas tinham muitas dificuldades. A gente testou com algumas pessoas, né? O começo foi testado com pessoas que tinham certas dificuldades, né? Tipo, pingando de sono. Gente, como que essa pessoa não dorme? Essa pessoa vive tomando remédio. Claro, gente, que a medicação é essencial quando você está doente. Mas para uma vida saudável, você tem que prevenir a doença. Então, você não vai tratar o seu sono quando você já não estiver dormindo enlouquecedoramente, 10 dias sem dormir. Que aí você já não vai tomar o pingante de sono, Você me desculpa, mas você esperou chegar no extremo, você ficou doente. Então, o que a gente fala
que a gente tem que se cuidar todos os dias. Você sentiu que você está um pouco ansiosa? Sabe? Foca, olha para dentro. Sabe? Como eu estou me sentindo hoje? Você levanta da cama e já se pergunta como eu estou me sentindo hoje. E a gente até colocou um engajamento, uma frase lá no nosso Instagram que fala: você já cuidou do seu hoje? Porque se você não cuidar de você, você não tem como cuidar de mais nada. Se você estiver desestruturada fisicamente, emocionalmente, se você não consegue digerir as coisas do seu dia, que digestão não é só de comida, se você não consegue digerir as coisas do seu dia, você não consegue fazer nada. Então, para a gente colocar para fora, a gente tem que estar aqui dentro, né? E eu acho que a Ana Mastrim fez um pouco isso. Ela tirou o que estava aqui dentro da gente e colocou para fora. Então, não é só um produto para venda, é um produto que a gente acredita que vai ajudar pessoas. Pessoas que têm TDAH, pode ter uma ajuda com óleo essencial, pessoas que estão dormindo pouco, você colocar isso no seu dia a dia, sabe? Como eu disse antes, eu pretendo continuar estudando e inovando sempre. Cada dia que passa, cada ano que passa, a tecnologia ela está avançando, os equipamentos estão aprimorando. Hoje, a gente tem softwares que a gente desenvolve um certo trabalho que daqui a 2 anos ele já não está sendo compatível àquele sistema que você tem no computador ou até mesmo a sua câmera. Então, o que eu falo é o seguinte, é sempre estar inovando e aprendendo. O que eu sempre quis, e às vezes a gente, por pensar demais, eu queria ter um ateliê, um lugar próprio para eu poder marcar, para fazer e expor meus trabalhos, que as clientes podem chegar e ver o que querem levar e escolher. Então esse é meu grande sonho. Com muito trabalho. E eu gosto muito de que a coisa fique boa, assim, que minhas alunas estejam felizes, meus atletas também, estão trabalhando na escola. Para mim, poder fazer alianças, por exemplo, fazer que o futebol feminino em Brasil cresça, aqui em Minas Gerais cresça também, dar oportunidades a mulheres que têm muito talento para ser conhecidas, para não ficar somente em um barrio jogando, sino que se podem chegar a um clube. Esse eu acho que é o meu próximo passo. Vender para os árabes por 5 milhões. Brincadeira. Bem, a gente quer que a Ana Mastrim cresça, né? Eu vejo a Ana Mastrim no futuro, assim, como um produto que traga amor mesmo, sabe? Amor, autocuidado e que cada pessoa possa conhecer um pouquinho da gente, não só daqui de Minas, né? Que a gente possa sair mesmo daqui de Minas e ganhar espaço no mercado, porque eu acredito muito hoje no nosso mercado mineiro. Nós somos pessoas diferentes, nós somos acolhedoras e a gente quer criar produtos que sejam acolhedores também, porque trazer um pouquinho da nossa essência para colocar para fora, para que as pessoas também conheçam, né? O que a gente tem de bom, o que a gente pode crescer, que a gente tem produtos bons, que a gente tem bons profissionais, que a gente tem mulheres fortes aqui. As mulheres mineiras, gente, foram criadas na panela. Eu vejo minha avó carregando tacho na cabeça. Isso é valor. As mulheres mineiras foram criadas assim. Então, a gente tem um potencial assim, gigante para tomar espaço no mercado, no mercado mundial. No mercado só aqui não, no mercado mundial a gente tem potência, porque a gente tem sangue de fé de lavoura, nós somos da terra, sabe? É isso que a Ana Mastrim tem que levar para frente, é saúde, bem-estar, autocuidado, você se olhar.
hoje eu me sinto, né, realizada, ou quase realizada, porque a gente tem sempre que estar buscando alguma coisa. Hoje eu sou uma mulher madura, mãe de 3 filhos e um neto, e vejo hoje que o que eu aprendi, o que eu comecei no passado, interfere até no meu presente. E que eu incentivo todas as pessoas a trabalharem, se não tiver uma profissão, ou então enquanto está estudando, se quiser fazer que eu acho que essa profissão de trabalhos manuais faz bem não só para o bolso, porque a gente ganha dinheiro, mas também faz bem para a cabeça. A gente desestressa e, além de tudo, ganha dinheiro. Eu queria agradecer a toda a equipe de vocês aí do curso de publicidade por ter dado essa oportunidade de eu colocar a minha experiência para vocês, relatando as minhas dificuldades, o meu crescimento nesse longo dos 18 anos. E falar para vocês que estão iniciando agora que o mais importante é a persistência, tá? Nesse mundo, nesse universo feminino, é muito difícil da gente provar que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente consegue. Nós já conseguimos isso nesses últimos anos, mas a gente pode ir muito mais além. Então, persistem sempre, nunca abaixam a cabeça, nunca deixam que outras pessoas diminuem vocês. Vocês estão iniciando agora uma expectativa desse curso, vocês estão iniciando um projeto com novas ideias, com novas experiências, e eu desejo a vocês, a toda a equipe, a minha Tuca, minha filhinha linda, maravilhosa, e a todos vocês aqui que me acolheram, muito obrigada, e espero que a minha experiência seja um caminho, né, a abrir para vocês aí e nunca desistir. Obrigada.